Para falar desse atropelo, mais um do Paris Saint-Germain, em momentos cruciais, momentos importantes, em jogos grandes, esse PSG vai lá e aplica goleada, né? Fora o baile, podia ter sido 5, 6, 7, não seria nenhum exagero se o Paris Saint-Germain tivesse chegado a esse placar contra o Real Madrid. Estamos aqui com o Paulo Calçade, com o Jean Oddi, com o Vitor Birner para a gente analisar. E eu vou começar com o Calçade. Calçade, tenta explicar aí, porque o pessoal do Real lá perdeu o rumo, não sabe direito o que aconteceu. Dá para explicar? Dá. Manda lá. Boa Tudo tarde. bem? Boa noite. Boa noite já. Dá para explicar porque, assim, né, não é um espanto. É o que o PSG está jogando. Né? E, assim, a gente olhava o PSG em vantagem. Um treinador que acabou de chegar para o Mundial, com ainda trocas que vão correr e a implantação de uma forma diferente de jogar. Esse é o Real Madrid. O outro que voou a temporada toda, ganhou os 3 títulos possíveis e acredito que vai ganhar o 4º. E é importante para o PSG ganhar esse título, porque é um projeto que gastou bilhões de reais, euros, até chegar na forma mais complexa e simples. Simples porque não tem Mbappé, Messi e Neymar, mas é complexa porque ela é fruto de um jogo coletivo. O Real tentou jogar uma partida com suas individualidades e o PSG foi no coletivo. Esse coletivo de posse, primeiro tempo a posse de bola foi de 77% para o PSG. Marca um gol aos 9, aos 6, aos 9 e aos 42 minutos. Aos 6, aos 9. Agora isso. Teve um gol no finalzinho. Eu estou falando do segundo tempo. E o Real Madrid perdendo por 1, por 2, não conseguia a bola. Você precisa reagir. E o teu adversário, é impossível retirar a bola dele. Então, como é que você reage precisando diminuir a diferença se você mal vê a bola? Você não vê a cor da bola. Então, vai ser um time tão bem fabricado, e fabricado não no sentido de engessado. Ele pratica um jogo que aqui no Brasil se falava que engessava a equipe, o jogo de posição. Eu vejo o Hakimi totalmente engessado, o Dembélé engessado, o Fabian Ruiz engessado, todos eles estão engessados. É um jogo que tem um movimento tão coordenado e bem feito de ocupação dos espaços, aí sim, pré-estabelecidos, que precisam ser ocupados e movimentados, os caras conseguem tabelar no contra-ataque. Faz 1-2 no contra-ataque e gol. Então, assim, é lindo de ver, é muito complexo de alcançar, mas eles estão jogando. Estão jogando tudo isso. É impressionante. Golearam a Inter, o Atlético de Madrid. Inter, na final da Liga dos Campeões. Quantos gols enfiaram no Barcelona em 2 jogos? No Barcelona foram 7, é isso? Que foi, né? 3 no jogo, 4 no outro. Um 3-3 e um 4-3, foi isso. É lindo de ver. Sim. E aí ele potencializa o individual num nível. Você fala, nossa, como joga o Hakimi, como joga o Fabian Ruiz, como joga o Vitinha. Mas é fruto também de um treinador que está num nível espetacular. E nós vamos chegar lá para falar dele. Já é impressionante. Com Messi, com Neymar, com Mbappé, a gente nunca viu um futebol nesse nível. É realmente impressionante destacar esse coletivo, realmente, tudo pelo que o PSG passou, né? Mas é incrível como joga, como atropela e como faz o jogo parecer fácil, né? O último gol é um negócio assim, claro que o Real Madrid ali também já está, né? Totalmente... Churras. Já está largado, já foi, já era. Mas é impressionante e é o tempo todo. Tá 3-0 e os caras estão lá em cima o tempo todo. Prova disso é o último gol, né? Pois é, tudo bom, William? Boa noite. Que o PSG ia virar um símbolo do que é o futebol coletivo, né? Um símbolo de como uma equipe bem montada, mesmo que com estrelas menos brilhantes... Depois de conhecer o fundo do poço... Exatamente, depois de conhecer o fundo do poço, de ir para o outro extremo, o PSG vira o melhor exemplo de quanto o futebol coletivamente vale mais até do que a individualidade dos craques, ainda que seja muito bom você ter craques, mas os craques têm que estar dentro de uma ideia, dentro de um projeto, tem que jogar pelo time e não por si. E nesse PSG de hoje, você tem grandes jogadores, talvez nenhum craque do tamanho daqueles que foram embora, mas todo mundo joga pelo time o tempo todo. E a pressão que o ataque do PSG faz nos seus adversários é a prova disso. Porque, em geral, o ataque é onde
os jogadores, né, as maiores estrelas, se sentem no direito, muitas vezes, de cruzar os braços. De esperar, de aguardar que os seus companheiros recuperem a bola para você e te deixem com a bola nos pés para você brilhar, para você driblar, para você avançar. No Paris Saint-Germain isso não acontece. É claro que o Real Madrid errou feio no começo do jogo, mas aí vem aquele mesmo discurso. Os erros foram mais feios do que os erros do Flamengo contra o Bayern de Munique, mas é a mesma lógica. Os erros acontecem e quando eles acontecem, tem alguém ali grudado para roubar a bola e fazer o gol. Então, se o Real Madrid errou, ele errou muito, né? Primeiro com o Asensio, depois com o Rudiger. Eles erram primeiro porque o PSG tá pressionando e aí a qualidade dos jogadores do PSG a recuperar a bola garantem os gols. Então, foi um atropelo, de fato, o PSG de novo, né? Então, assim, quem achou que foi um acidente a final da Champions League meter 5-0, agora o time mete 4 no Real Madrid, já tinha metido 4 no Atlético de Madrid. É impressionante, os méritos são todos do PSG, mas para mim também, eu vou colocar aqui uma ponta de responsabilidade para o Xabi Alonso. Opa! Porque aí tem uma certa prepotência, tem uma certa arrogância de dizer, bom, eu sou o Real Madrid, e sendo o Real Madrid, o Gonçalo Garcia tá bem, o Mbappé vai voltar, beleza, vamos aí com todo mundo. E aí, ele foi com todo mundo. Eu, sinceramente, fiquei bastante surpreso quando eu vi a escalação com os 3 atacantes. Carleto não teria ido nessa. Jamais. Jamais teria feito isso. Não quer dizer que não teria tomado os 4. Exatamente. Não quer dizer mas logo de saída, saudades do não entregaria o pacote na mão do Luiz Henrique. Foi uma certa, assim, foi olhar única e exclusivamente para a grandeza do Real Madrid, que ninguém discute, para a qualidade individual dos jogadores do Real Madrid, que ninguém discute, mas foi um olhar muito pouco atento para o outro lado, para o que o PSG vem fazendo há um bom tempo. Não dá para titubear contra o PSG, não dá para achar que você pode ir além daquilo que você tem ali, né? O Birner, prova foi o jogo de hoje, acho que o Jean tocou bem no ponto. Cara, aí virou um baile, né? Eu acho que foi constrangedor para o Real Madrid, eu usaria essa palavra, para um time do tamanho do Real Madrid, da grandeza do Real Madrid, a camisa e tal, a história. Fica à vontade. Constrangedor para o Real Madrid o que o Paris Saint-Germain fez hoje. Tudo bem, William? Tudo bem. Boa noite a você, Jean Calçade, aos fãs das Fãs do Esporte. Ficou barato para o Real Madrid. Ficou? Se o PSG não tirasse o pé, trocando jogadores, poupando atletas, final de temporada, para a decisão do campeonato, e se forçasse o jogo como fez no começo, 7-8. Sem dúvida. Sem dúvida. Muito pelo que é o PSG, eu concordo com vocês. Muito também porque o Xabi Alonso não tem nenhum time montado e ele hoje, acho que ele não estava legal na hora de fazer a escalação. Acho que ele... Não sei o que aconteceu, foi o vendaval ontem, eu não sei o que aconteceu, não estava legal. Não estava legal, porque você sabe que você não vai ter a posse de bola. A gente falou aqui isso no linha. Então, se eu sei aqui, ele sabe lá também. Claro. Que o mão da sua ideia. Lembramos, com um jogador a menos contra o Bayern de Munique, quando o jogo, quando vencia por 1 gol, o PSG adiantou a marcação e o Bayern toca a bola no nível muito alto, quase tão alto quanto o do PSG, com um pouco menos de mobilidade, movimentação, mas no nível muito alto de posse de bola, de jogo agressivo. E ele subiu a marcação naquele momento, no final do jogo, o time cansado, o que ia fazer contra o Real Madrid? Isso. E o que fez o Xabi Alonso? Colocou 3 atacantes, entregou o meio de campo que já não ia ter mesmo mais ainda, deixou o time aberto, sobrecarregou seus zagueiros. E o PSG ganhou com muita facilidade. Vale lembrar que o PSG na Liga dos Campeões tirou o melhor time inglês, disparado os melhores times do mundo hoje, o Liverpool. Foi o Liverpool. Jogou melhor os 2 jogos e ganhou fora de casa. Sim, jogo. Sim. O primeiro jogo foi um absurdo não ter ganho aquele jogo. Não ter vencido o jogo. Tirou o Aston Villa, forte, e depois tirou o Arsenal, que é o segundo melhor time inglês. No ápice do Arsenal. O Arsenal, inclusive, concentrado muito mais em UEFA Champions League, porque não dava mais para brigar pelo campeonato inglês. O Liverpool já era campeão. E humilhou a Inter de Milão. E agora engoliu o Real Madrid. Já tinha engolido o Atlético de Madrid. Boa sorte, Chelsea. Vai precisar de um jogo ruim do PSG, porque senão vai ficar bem complicadinho. Gustavo Hoffmann, a partir de agora com a gente também, para falar dessa passagem do Paris Saint-Germain, esse 4-0. Vou começar um pouquinho pelo lado do Real Madrid, tá, Gustavo Hoffmann? Por motivos óbvios pela sua cobertura, né? Cara, a gente discutia aqui durante a semana com você, né? Uma derrota, tudo bem, acontece, é começo de trabalho e tal. Mas uma derrota dessas, como é que chega lá em Madrid, hein, rapaz? Um 4-0 fora o baile, podia ter sido muito mais. Tudo bem, Guga? Tudo bem, William? Um grande abraço a você, aos companheiros, ao fã de esporte. Chega pesada.
quando o assunto é Real Madrid, não interessa se é amistoso de pré-temporada, semifinal de Mundial de Clubes, 17ª rodada de La Liga, tanto faz. Quando o Real Madrid toma um 4-0, a repercussão é sim bastante pesada na Espanha. Eu entendo que no jogo de hoje, na análise do jogo de hoje, seja plenamente possível elogiar bastante o Paris Saint-Germain, dar méritos ao Paris Saint-Germain, ao mesmo tempo em que eu posso e devo criticar o Real Madrid e explicar o resultado através dos erros do Real Madrid. Eu acho que há uma combinação de fatores aqui, porque e isso em qualquer nível de futebol, quando um time com 10 minutos entrega 2 gols para o adversário, isso naturalmente condiciona uma partida. Contra um adversário que é notadamente o melhor do mundo hoje. O Paris Saint-Germain é o melhor time do mundo. Você dá para ele a vantagem de 2-0 com 10 minutos, as coisas ficam muito mais simples. Já que você pediu para começar pelo Real Madrid, reforço aqui as críticas que vocês já começaram a fazer ao Xabi Alonso. Tudo que o Xabi Alonso fez de bom durante o torneio, hoje ele errou. Por que eu digo isso? Porque o Xabi Alonso mostrou em pouco tempo no Real Madrid uma capacidade de acelerar processos para passar as suas ideias ao elenco e com variação tática. O Real Madrid começou num 4-3-3 a competição, mudou para um 3-5-2, depois jogou num 4-3-1-2, muito de acordo com o adversário. Hoje, diante do melhor adversário, o Xabi Alonso claramente errou nas escolhas. Claro que com o resultado agora é mais fácil falar, mas eu vou recuperar o que eu disse no Mundo F antes do jogo, aqui mesmo na frente do estádio. A escolha pelo Raul Asensio, para mim, era absolutamente temerária, porque ele vive um momento péssimo. O que o Asensio fez no Mundial foi um desastre, sabe? É até chato falar assim de um jogador, mas ele foi um desastre nesse Mundial de Clubes, infelizmente. Dos dois. E aí o Rudiger, que poucos erros comete desse nível, acaba falhando. E eu vou até discordar, assim, eu sei que o Jean citou o jogo do Flamengo, da pressão. Não foram falhas resultantes de pressão. Foram falhas individuais clássicas. Do Rudiger, a bola bate no pé esquerdo dele na hora que ele vai dar o chutão. E o Asensio é um erro técnico ali, de deficiência técnica mesmo dele na grande área. Né? Assim, de novo, não estou tirando o mérito do PSG, mas é que foram 2 falhas individuais claríssimas que definiram muito o que foi a sequência do jogo contra o melhor time do mundo, que é o caso do PSG. A opção do Xabi Alonso pelo Valverde na lateral direita é uma decisão compreensível, porque não dá mais para ir com o Lucas Vázquez e o Carvajal não tinha condição, mas desculpa, com 10 minutos de jogo, diante do que acontecia, do controle, da forma como o PSG jogava, você tinha que ter recuado o Tchouaméni para jogar entre os zagueiros. Uma bola atrás da outra nas costas do Asensio, do Rudiger, com espaço, sem cobertura do Fran Garcia. Você perde o Valverde no meio campo e deixa ele na lateral direita. Os 3 atacantes que vocês já citaram, inexplicável. Não dá pra você querer manter o Gonçalo Garcia se você tinha o retorno do Mbappé. Jogar na forma como o Real Madrid jogou, você perdeu homens na recomposição da segunda linha. E um detalhe, que eu acho que não sei se vocês já comentaram. Ele começa o jogo com o Vinícius na direita, o Mbappé na esquerda e o Gonçalo centralizado. Quase que um ataque funcionando em função do Gonçalo Garcia. Depois da pausa de hidratação aos 33 minutos, ele reorganiza o ataque, joga o Vinícius para a esquerda, o Mbappé para dentro e o Gonçalo para a direita, mas segurou demais o Gonçalo em campo, troca o Vinícius, que não fez uma grande atuação antes até do Gonçalo. Para mim, hoje o Xabi Alonso foi o pior do Real Madrid. Eu achei que hoje ele foi pior, não sei, né? Porque o Asensio talvez tenha sido pior, mas no geral eu acho que a responsabilidade do resultado hoje cai muito sobre o Xabi Alonso. De PSG, hoje aqui no MetLife Stadium, 77 mil torcedores que estiveram nas arquibancadas puderam ver mais uma demonstração do melhor time do mundo. O PSG hoje mostrou mais uma vez o futebol que o faz o melhor time do mundo. A facilidade e a tranquilidade com que trocam passes no meio campo, João Neves, Vitinho e Fabian Ruiz, é absolutamente encantadora. A forma como os atacantes do PSG se movimentam e pressionam o adversário é motivador para todo mundo ao redor.
Então é um time realmente espetacular, é o melhor time do mundo nesse momento e deu mais uma demonstração disso aqui nos Estados Unidos. Carlos Eduardo Mansur, começo contigo. Um time que marcou 16 gols até aqui na competição, só sofreu 1. Dá para tirar o título desse Paris Saint-Germain? Eu sei que dá porque é futebol, mas a lógica não aponta nada para o contrário, não, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Richarlison, todo mundo que assiste o Troca. A lógica aponta que o melhor time do mundo no momento vai entrar como favorito na final. Agora, assim, não é só o melhor time do mundo. O que eu acho que a gente vai discutir durante muito tempo, a gente vai se aprofundar nisso no programa, a gente vai falar desse PSG durante algum tempo, especialmente se ele conseguir manter na próxima temporada esse nível, porque ele traz coisas novas para o jogo, traz elementos novos para a gente falar e acho que esse é um detalhe interessante para a gente conversar sobre esse PSG. E a gente vê Henrique, técnico responsável por esse futebol espetacular jogado pelo Paris Saint-Germain, o cara que chegou na última temporada, Henrique, para mudar, tirou as estrelas e montou um time espetacular de se ver jogar, não, Henrique? Boa noite. Boa noite, Diniz, Mansur, a todos que nos acompanham. Aulas, né? Hoje foi aulas. Determinado, a gente vai falar daqui a pouco muito mais sobre esse time do PSG. A molecada com muita fome, com muita ambição, sabedores de quem estava enfrentando. Não estava enfrentando qualquer um time, era contra o Real Madrid. E mesmo assim, em nenhum momento você viu o lado mental desses meninos jovens, jogadores com talentos, vestindo a camisa de um grande clube, tremer. Pelo contrário, eles amassaram o Real Madrid no primeiro tempo. E, Diniz, só uma observaçãozinha. Você está falando que tomou um gol só nesses últimos jogos? Decisão da Copa da França, 3-0 contra o Rennes. E decisão da Liga dos Campeões, 5-0 na Inter. Faz tempo que eles não tomam gol, viu? Só o Botafogo conseguiu fazer um gol nesse time. É impressionante. Então, avassalador. Tem várias palavras, vários adjetivos que a gente pode colocar hoje para esse time do PSG. Avassalador, amassou, atropelou. O que você quiser falar nesse primeiro tempo hoje foi aulas de um time ambicioso e, para mim, futebol se resume muito nisso. Convido vocês aí de casa a participarem com a gente. Hashtag troca de passes, vão lá no X no Twitter, hashtag troca de passes. Quero ver se vocês aí de casa estão tão impressionados quanto a gente. A gente já conhecia o Paris Saint-Germain, óbvio, não foi uma surpresa o que o PSG jogou hoje contra o Real Madrid. Surpreendeu a forma como ele venceu o Real Madrid hoje, um domínio absoluto, transformou o Real Madrid, parecia um time pequeno, né? Jogando hoje nos Estados Unidos. Eric Faria já está com a gente, direto do estádio lá em Nova Jersey, para a gente começar a falar sobre esse jogo que foi um amasso. E o Eric, o quanto te surpreendeu o fato do Donnarumma só vir a fazer uma defesa aos 42 do segundo tempo? O Real Madrid sequer conseguiu criar uma chance de gol para transformar esse jogo em algo próximo de ser competitivo. Eric, boa noite. Bem-vindo ao Troca, amigo. Ô, Felipe, bom falar com você de novo. Mansur, Rick, um abraço para todo mundo. Cara, foi muito impressionante aqui do estádio ver a atuação do Paris Saint-Germain, do primeiro ao último minuto, dono da partida. Obviamente, toda essa grande atuação do Paris Saint-Germain foi potencializada por erros assim muito individuais dos zagueiros do Real Madrid no primeiro e segundo gols, né? Foram falhas assim elementares dos dois zagueiros, do Asensio e do Rudiger, mas não importa, o PSG soube aproveitar as falhas e, além disso tudo, conseguiu impor o seu jeito de jogar, com muita posse de bola. O meio-campo do Paris Saint-Germain desfilou em cima do meio-campo do Real Madrid. Acho que aí está um grande segredo também dessa vitória avassaladora do Paris Saint-Germain. A escalação do Real Madrid agora, depois do jogo, a gente olhando assim, deixou muitas brechas para que isso acontecesse, né? Quando o Xabi Alonso abre mão do Valverde no meio-campo e o coloca na lateral direita e põe 3 atacantes, isso deu um espaço assim muito generoso para o Paris Saint-Germain se movimentar no meio-campo, né? E isso é a chave do jogo do Paris Saint-Germain, essa troca de passes com muita velocidade, com o Vitinha, com o João,
com o Fabian Ruiz e os 3 meninos na frente, né? O Doué, o Kvara e o Dembélé. Então esses 6 caras, eles se movimentaram muito, eles conseguiram muito espaço e muitas vezes abrindo os corredores, né? Tanto para o Hakimi quanto para o Nuno Mendes. Então foi uma atuação assim perfeita, soberba, do melhor time do mundo, como disse o Mansur, não só em termos de título, mas em termos de futebol também, né? Acho que a gente está vendo uma era, quem sabe, surgindo com esse PSG vencedor, ganhando a Champions League, ganhando os 2 títulos na França e, quem sabe, ganhando no domingo o título da primeira Copa do Mundo. Acho que o Chelsea será um adversário mais duro do que foi o Real Madrid hoje. Acho que o Chelsea vai competir mais, principalmente se o Caicedo, eu acho que o duelo no meio-campo vai ser muito interessante, Diniz. Meus amigos, tá aí, né? Vocês acompanharam. Foi um verdadeiro atropelo do Paris Saint-Germain em cima do time do Real Madrid. E detalhe, hein? Esses 4-0 ficaram baratos. Poderia ter sido 5, 6 ou até mesmo 7, se o Paris Saint-Germain não tivesse perdido outros gols e o próprio goleiro Courtois estivesse defendido algumas bolas difíceis, como ele defendeu no jogo. Então, foi um atropelo gigante, foi um atropelo histórico, mais um para cima do Real Madrid. Realmente, esse time do PSG, do Luiz Henrique, é o melhor time do mundo, sem dúvidas alguma. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. O link deles está na descrição do vídeo como forma de créditos. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês, porque afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!